Muito bom dia a todos. É com muita alegria, muito carinho e muito amor que o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz recebem todos aqui nesta manhã de domingo. Lembrando que todo o trabalho que a casa oferece já foi previamente preparado por todos os amigos da espiritualidade que já estão aqui desde cedo, harmonizando o ambiente, fazendo todo o trabalho com muito amor, muito carinho, muita dedicação, deixando aqui o ambiente preparado para as atividades que ocorrerão aqui no dia de hoje. Para que a gente possa sincronizar com esses amigos da espiritualidade maior, convido a todos para uma prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade, a título de concentração, podem fechar os seus olhos para se concentrar nesses amigos do plano maior, iluminar o coração e imaginando aqui junto conosco a imagem do nosso querido amigo Mestre Jesus. Então vamos nos concentrar em Jesus, pedir muita paz, muita luz em nossos corações, pedir ao nosso querido Mestre que nos abençoe, nos proteja, nos traga toda a iluminação para que a gente possa aproveitar todos os ensinamentos que aqui forem passados e transformar esses ensinamentos em conhecimento e em caridade, para que a gente possa usufruir dessa caridade em prol daqueles que convivem conosco, tanto aqui neste ambiente como principalmente fora dele, nos nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos meios de convívio. Que a gente possa utilizar desse conhecimento, dessa luz que a gente veio buscar aqui hoje para as pessoas mais queridas que estão à nossa volta. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos acompanhe, nos proteja e nos abençoe sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Usufruto dos Bens Terrenos, um título extraído do Livro dos Espíritos nas questões 711 a 717. E quem fará por nós a exposição desse tema é o Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz na exposição. Muito obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nos consola, nos conforta e nos mostra o porquê dos reveses da vida e nos mostra também que todos nós temos soluções, apesar de todas as dificuldades, né? E como o nosso companheiro já adiantou para nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro 3º, no capítulo 5º, que fala sobre a lei de conservação, usufruto dos bens terrenos. No ano de 1182, nascia na Itália Giovanni Pietro di Bernardone. Ele era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, um homem muito poderoso, né? E ele foi educado desde o momento em que ele nasceu a trabalhar com o comércio, porque o pai tinha interesse que ele o substituísse quando ele se aposentasse, mais ou menos quando ele parasse de trabalhar. E educou aquele menino para que ele pudesse ser um comerciante, e ele se desenvolveu muito inteligente e começou realmente a trilhar os caminhos do pai e usufruir de todos os bens que ele tinha, porque o pai tinha uma fortuna muito grande, né? E jovem, ele também enveredou, todo jovem, né? Começa a enveredar por caminhos assim de bagunça, folia, um jovem bonito, rico, muito querido entre os amigos e fazia aquelas extravagâncias de todos os jovens. E trabalhando, né, junto com o pai, ele foi evoluindo e chegou a um determinado momento em que ele queria também fazer parte da corte, fazer parte ali das pessoas poderosas daquela região da Itália onde eles moravam. E ele se engajou no exército e foi para a guerra. Guerreou, foi capturado pelos os inimigos, vamos dizer assim, né, entre aspas, ficou 2 anos presos, até ser libertado também pelos seus amigos.
Quando foi libertado, que ele voltou para a Itália, ele já tinha adquirido uma enfermidade muito grave, ficou praticamente 1 ano fazendo tratamento e começou a mudar também a sua postura. Começou a se voltar mais para Deus, porque a família era religiosa, né? Só que ele, jovem, não se interessava muito por religião. A partir daí ele começou a se voltar mais para Deus, procurar fazer as suas preces, e um dia, frequentando uma igreja bem pobrezinha da região, ele estava ali orando e ele ouviu uma voz dizendo: recupere a minha igreja. Como ele estava naquela igreja, era uma igreja muito precária, ele acreditou que ao recuperar a igreja seria reformar aquela igrejinha onde ele estava. Então o que ele fez? Foi até a loja do pai, onde ele administrava também, fez uma grande promoção, tudo roupas caríssimas, né, que era vendido para as pessoas ricas daquela região, vendeu um preço muito barato, angariou uma determinada quantia e levou a igreja e entregou para o padre, para reformar a igreja. O pai, quando ele descobriu isso, quando ele soube que o filho tinha agido dessa forma, ficou muito nervoso, muito revoltado, chamou o filho, discutiu com o filho e disse: você não vai fazer caridade com as minhas coisas. Você quer ajudar a igreja, você ajuda do jeito que você quiser, mas não com o meu dinheiro. Então, o que ele fez? Ele se despojou até as roupas caras que ele vestia até aquele momento, colocou uma roupa bem simples e saiu, foi viver a sua vida mendigando, pedindo, e muitas coisas, né, que ele conseguia angariar, ele dividia entre as pessoas pobres daquela região, e passou toda a sua vida agindo dessa forma. Isso tudo para nós entendermos. Giovanni di Pietro, ele errou em agir dessa forma. Se nós formos pegar na questão 711 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? O uso dos bens da terra é um direito do homem? Os Espíritos dizem, sim, é um direito do homem, porque o homem precisa dos bens terrenos para sobreviver. Agora, o que leva o homem a sofrer por causa desses bens terrenos é que é um equívoco do homem, porque o homem ele se deixa levar muito pelo excesso. E é o excesso que causa muita dor e muito sofrimento ao homem. Porque se nós, agora trazendo para os nossos dias atuais, se nós começarmos a observar, quantos de nós não sofremos por coisas que não acrescentam quase nada em nossa vida? Quantas pessoas, às vezes, trabalham dia e noite, se esforçam para conseguir algumas coisas, alguns bens materiais, e a partir do momento que ele adquire esses bens, ele não dá valor nenhum. Então, nós começamos a observar que a matéria, ela proporciona para nós a forma para nós sobrevivermos. Então, Deus concedeu a matéria, Deus nos colocou uma certa atração pela matéria para que nós, através da nossa inteligência, começássemos a trabalhar para nos desenvolvermos tanto materialmente como espiritualmente. Só que o homem, ele acaba se deixando levar pelo conforto, pelas coisas materiais e às vezes até pela aparência, e começa a dar muito mais valor à matéria. Então, Deus concede a matéria para nós usufruirmos dela enquanto nós estivermos aqui encarnados. Mas o homem acredita que eu sou um ser e tenho um espírito. Então, ele não pensa que ele veio sem nada, que vai viver aqui dependendo da matéria, mas quando for embora, quando ele desencarnar, ele vai deixar tudo aqui. Então ele vive única e exclusivamente para quê? Para a matéria. E é isso que os Espíritos vêm dizer para Kardec, é isso que causa muita dor e muito sofrimento para o ser encarnado. Porque ele se deixa levar muito pelas aparências. Quantos de nós, às vezes, de uma forma bem que nós conhecemos, né? Nós temos o nosso automóvel, carro lá, tem 2, 3 anos de uso, está novo, eu quase não ando com o meu carro. Aí sai um carro novo, mesmo modelo, com um farolzinho diferente. O que eu faço? Nossa, esse farol é mais bonito. Eu começo a me descabelar para eu conseguir comprar esse carro novo. Faz parte da evolução? Faz parte, mas nós temos que nos satisfazer com o que nós temos e conseguindo as coisas sem entrarmos em dívida, sem criarmos dificuldades para nós. São esses excessos que acabam, de certa forma, fazendo com que nós acabemos sofrendo. Muitos de nós sofremos porque queremos comprar alguma coisa.
e não paramos para analisar se aquele objeto, aquilo que nós queremos adquirir, trará algum benefício para nós. Então Kardec também pergunta, então por que Deus permite, né, que o homem seja tentado a adquirir objetos, coisas materiais, se isso ele devia trabalhar somente para aquilo que ele possa se manter? E os Espíritos falam, é por necessidade de evolução. Então, Deus deu aos animais o que eles precisam para sobreviver. Para os pássaros, deu as penas para se cobrir. Para outros tipos de animais, deu pelo, coisa assim, para ele ter a sua vestimenta para se proteger do frio. O homem nasceu nu. Só que Deus deu a inteligência para o homem buscar criar, buscar produzir e evoluir, não ficar única e exclusivamente na sua dependência. Então nós temos a inteligência e através da inteligência nós vamos buscando melhorar a nossa estadia aqui no planeta Terra, adquirirmos conforto, porque nós viemos das cavernas, então nós estamos evoluindo constantemente. Hoje nós temos a tecnologia nos ajudando muito. Mas por que chegamos até isso? Porque o homem está constantemente pensando em produzir algo que lhe traga bens materiais. Então é uma necessidade que o homem tenha essa noção e tenha essa vontade de progredir. Então não é proibido ter, que os Espíritos falam. Podemos ter, mas precisamos saber usar. Então, não é viver única e exclusivamente em bens, procurando bens materiais e, com isso, prejudicando criaturas que dependem de nós, prejudicando criaturas que nós poderíamos ajudar, mas nós não ajudamos por quê? Porque nós ficamos guardando, nós ficamos acumulando. Por isso que Jesus dizia, né? Não acumular bens na terra, porque esses bens a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer e vão ficar aí. Procure acumular bens espirituais. Não que nós não necessitemos, nós necessitamos e precisamos buscar estar sempre evoluindo, sempre buscando o melhor para nós. Mas nós devemos também saber dividir. Quantos de nós temos, às vezes, quando abrimos o nosso guarda-roupa, o nosso armário, temos várias roupas que nós não usamos? Quantas vezes nós abrimos o nosso guarda-roupa e temos ali umas brusas bonitas? Nossa, eu adoro essa blusa, só que eu cresci um pouquinho, não serve mais. Ah, mas quem sabe eu posso amanhã encolher um pouco. E eu fico guardando, esperando emagrecer. E quando eu emagreço, essa roupa já está fora de moda. Eu já não uso mais. Então, é isso que os Espíritos falam, nós precisamos saber. Não serve, para que eu vou guardar? Nós temos esse hábito, não temos? É uma coisa, parece até natural, mas não é natural, mas parece natural em nós, em guardarmos. Quem é um pouquinho mais antigo, que casou lá uns 20, 30, 40 anos atrás, naquela época, não sei se hoje ainda existe, os convidados levavam presentes, né? Talheres, pratos, essas coisas todas, né? Principalmente para a mulher ter na sua casa. Quantas mulheres pegavam o pacotinho bonitinho e guardavam e ficavam lá 20, 30 anos guardado e nunca usa? Ah, mas eu não vou usar um desperdício, eu ganhei de fulano, é uma lembrança. Bom, mas ele deu para usar, ele não deu para ficar guardado, não é verdade? Só que nós guardamos, nós acumulamos e não usamos. Ou seja, vai chegar um momento que aquilo lá vai ser descartado, o momento em que nós não estivermos mais aqui. Nossos parentes, filhos, herdeiros vão pegar aqui, nossa, mas isso aqui é tão antigo. Ah, dá para alguém. Eu não usei. Deixei de usar. Quantas roupas eu tenho e eu gosto, eu vou deixar guardar isso para um dia especial. E não uso a roupa. Comprei, gastei uma fortuna, mas é para um dia especial. E esse dia especial nunca chega. Né? O dia especial é hoje, eu estou vivo. Se eu começar a pensar dessa forma, eu estou vivo. Hoje é um grande dia para mim usar o que eu tenho de melhor. Nós não pensamos dessa forma. E isso que vai fazendo com que nós vamos nos endividando, às vezes, criando várias situações que não traz nenhum benefício para nós e quando nós olhamos, às vezes, passamos a vida inteira guardando, buscando ter alguma coisa e quando conseguimos, deixamos encostado. Não damos o valor devido. Por quê? Porque não é a nossa necessidade. Então, os Espíritos falam, nós temos que dar valor para aquilo que nós realmente necessitamos. Deus dá tudo o que nós precisamos saber conviver com isso, não buscar sempre mais, sempre estar melhorando, mas não cometer excessos.
não adquirir coisas que vão ficar ali encostadas, não cometer excessos em situações que possam nos trazer até consequências ruins fisicamente. Né? Então, nós temos a mania de sempre exceder naquilo que nós temos, aquilo que nós estamos conseguindo em determinados momentos. Alguém aqui já foi, por exemplo, em algum banquete? Vamos falar banquete, vamos falar uma feijoada, ou vamos falar aí um churrasco, coisa que é do nosso dia a dia. Né? Quando nós vamos lá, principalmente no churrasco, né? Normalmente um bifinho já não satisfaz. Mas se pudermos, vamos comer um boi inteiro, porque é dia de churrasco, não é assim que nós fazemos? Aí passamos mal o dia todo, às vezes a semana inteira, e às vezes causamos problema para o nosso estômago. E não percebemos isso. O que é? É o excesso. Nós estamos, de certa forma, exagerando naquilo porque não é uma coisa constante que nós fazemos. Então, os Espíritos falam, precisamos saber dosar isso e viver com aquilo que nós podemos, aquilo que nós necessitamos. E a natureza mostra para nós os limites de determinadas coisas. Mostra onde nós devemos chegar para podermos nos satisfazer, progredir, sem cometer excessos. E auxiliando outras pessoas, que é a lei do amor, a lei da caridade que Jesus nos ensinou. Né? Então, quando nós observamos isso, nós mudamos. Inclusive, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que diz não servir a Deus e a Mamon. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 20, versículo 16 a 24, que diz que Jesus estava conversando com os seus apóstolos e chegou um jovem rico. E perguntou para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus disse, você tem as leis mosaicas, siga as leis mosaicas que você ganhará o reino dos céus. E o moço falou, Senhor, eu desde a minha infância eu sou educado a seguir os 10 mandamentos de Deus. Eu sigo à risca esses 10 mandamentos. Jesus, pois bem, você segue à risca, mas você não coloca em prática. Então você vá, venda tudo que você tem, doe aos pobres e siga-me. O jovem baixou a cabeça, ficou meio desconcertado, foi embora e nunca mais voltou. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis mostrar para isso, para esse jovem? Vende tudo o que você tem. Ele não está dizendo para nós desfazermos de tudo o que nós temos para podermos ganhar o reino do céu e ter uma fortuna no céu. Ele está nos mostrando. Ampare os necessitados. Coloque em prática a lei da caridade. Saiba o que você precisa, mas também saiba que o outro que está do seu lado precisa. Não de certa forma, use o seu semelhante para você enriquecer, para você ter sempre mais, e o semelhante ficar passando por necessidades. Né? Porque as leis divinas estão aí, existe a lei do progresso. Nós precisamos progredir tanto espiritualmente, mas também materialmente, para podermos estar crescendo moralmente. E a ciência nos ajuda com isso, mas nós usamos isso em benefício único e exclusivamente nosso. Não nos pensamos nos outros, né? Então, quando ele diz, vende o que você tem, ele diz, reparte o que você tem e siga-me. O que é o siga-me? Siga os exemplos que eu estou deixando. Siga o exemplo que eu estou te dando. Faça aquilo que eu estou ensinando. Aí você ganhará o reino dos céus e terá uma fortuna no céu, porque você estará crescendo moralmente. Você está, de certa forma, colocando em prática as leis divinas. Isso que é o importante para nós. Só que nós damos muita importância para as coisas materiais, única e exclusivamente. Então, quando nós ouvimos Jesus dizer dessa forma, parece que Jesus, ou até a doutrina que fala muito em caridade, em desprendimento, está sempre pregando o quê? A miséria. Não, a doutrina não prega a miséria. Jesus não pregava a miséria, não dizia que para ganhar o reino do céu tem que ser miserável. Precisamos ter pessoas com poder aquisitivo grande. Precisamos ter os grandes empresários gerando empregos. Isso não é errado, que os Espíritos falam, a fortuna não é errado a pessoa ter fortuna. O errado é a forma que ela usa essa fortuna. Se ela usar de uma forma onde ela consiga levar um benefício a outras pessoas, ou seja, ela consiga gerar emprego digno para aqueles que não têm necessidade, que não têm condições de ter uma fortuna, porque eles que precisam de um salário, pague um salário digno. Não use esse funcionário para você enriquecer e o funcionário estar sempre na miséria. Não, pague o que é justo a ele.
É o que a doutrina nos coloca. Então, sempre haverá necessidade de ter o empresariado, sempre haverá necessidade de ter o rico para poder, de certa forma, gerar emprego para aquele que não tem condições, ter um salário digno. Porque os próprios Espíritos falam, se nós pegarmos toda a fortuna que existe no mundo, no planeta, e dividirmos em partes iguais, seremos todos miseráveis. Eles colocam dessa forma. E mesmo assim, se dividir em partes iguais, tem pessoas que têm o dom do negócio e têm condições, sabe como negociar e vai aumentar a sua renda, a sua fortuna. E tem aquele que não tem o mínimo dom para isso, que ele pode pegar uma fortuna na mão, em questão de meses ele perde tudo, porque ele não tem tino para isso. Então, há a necessidade de ter aquele que gera o emprego, que tenha condições de pagar um salário digno, mas ele precisa ter na sua mente um salário digno. Cada um vai receber de acordo com aquilo que ele está fazendo e receber o correto. Então, não cabe também, os Espíritos falam, não cabe a nós ficarmos, de certa forma, questionando ou desejando o mal para aquele que tem uma fortuna muito grande. Porque se ninguém tiver fortuna, nós também seremos miseráveis da mesma forma. Então precisamos um do outro para sobrevivermos. E não quer dizer que aquele que tem um poder aquisitivo muito grande seja uma má pessoa, ou seja, um espírito que só usa o outro. Não. Temos muitas pessoas de posses, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande que auxilia os necessitados. Vamos falar de quem já desencarnou, que quem está vivo joga muito confete. Vou falar para quem desencarnou, né? Então, nós tivemos Ayrton Senna. Ninguém sabia, só soubemos o que ele fazia, os auxílios que ele prestava a algumas instituições, depois do seu desencarne. Antônio Hermílio de Moraes, um homem também muito poderoso, muito rico, auxiliava muitas instituições, inclusive a nossa ele auxiliou muitas vezes. Né? Então vejam, pessoas que têm poder aquisitivo, mas não se deixa levar pela ganância, não se deixa levar pelo egoísmo, não se deixa levar por se achar melhor que o outro, não. Ele vai e auxilia, é rico, milionário, tem uma vida muito boa, mas auxilia os outros que estão necessitados. Então isso é desprendimento. Isso é colocar em prática a caridade que Jesus nos ensinava. Né? Então, quando nós olhamos por esse aspecto, nós começamos a ver que nós também, apesar de nossa pouco dinheiro que nós temos, nós podemos auxiliar também, de certa forma. Nós podemos estar levando benefícios, levando uma melhoria para aqueles que estão em condições piores do que a nossa. Vamos voltar lá no nosso armário. Quantas roupas eu tenho lá que eu não uso? Está frio. Eu não posso procurar, de repente, ou uma instituição, ou alguém que eu conheço, e falar, olha, isso aqui não serve mais em mim, você quer? Essa pessoa, porque tem gente que é orgulhosa, mesmo precisando, não quer. Mas a pessoa fala, eu quero, doe. Doe por uma instituição, para que essa instituição possa direcioná-lo para quem necessita. Isso é o desprendimento. Então, não estou só pensando em mim, eu estou pensando também no meu semelhante, e estou fazendo caridade. Então, é isso que Jesus veio nos trazer, e os Espíritos estão sempre nos lembrando. O desprendimento dos bens terrenos não é abrir mão de tudo, não é ter uma vida miserável, não é simplesmente largar tudo e sair por aí pedindo. Não, eu posso ter um poder aquisitivo razoável, posso ajudar, doar o que eu tenho de melhor e estar em paz com a minha consciência. Então, os gozos dos bens terrenos, todos nós temos condições, seja qual for a situação em que nós vivemos. Todos nós temos condições também de ser desprendido, todos nós temos condições de auxiliar alguém que está em situação pior do que a nossa, mais precária do que a nossa. Nós temos essa condição. Ah, mas Antônio Carlos, tem gente que vive numa situação muito, muito pobre, não tem como ajudar, como é que essas pessoas ajudam? Quantos exemplos nós não temos de pessoas que não têm teto, que vivem pelas ruas, mas quando consegue alguma coisa, divide com seu parceiro, com seu colega, aquele que está numa situação semelhante à dele. Quantos não pegam, não dividem a sua comida com o cachorrinho abandonado? Isso
é desprendimento. Eu estou pensando no meu semelhante, no cachorrinho não é semelhante, mas é um animal e é filho de Deus também, e que precisa também ser auxiliado. Então, são exemplos que nós temos diariamente, se nós começarmos a observar pessoas desprendidas e colocando em prática o que Jesus nos diz. Vá, vende tudo e siga-me. Ou seja, não se apegue tanto aos seus bens materiais. Usufrua deles. Aproveite o que você tem, sim. Nós vivemos aqui para isso. Nós trabalhamos para isso e precisamos trabalhar para isso. Para o planeta também evoluir. Mas vamos saber dar valor no que nós precisamos, mas vamos saber também auxiliar, usar isso para auxiliar outras pessoas. Então, auxilie, pratique a caridade. O seguir-me é isso. Você colocar em prática a caridade, você estará seguindo todos os ensinamentos de Jesus. É o que os Espíritos nos dizem. Você está colocando em prática, em movimento, o quê? O amor. Estará fazendo com que outras pessoas tenham pelo menos uma vida um pouco mais digna, tenham um lenitivo para aliviar as suas dores. Estamos levando um lenitivo, por menor que possa parecer, estamos auxiliando outras pessoas, né? Então, quando nós começamos a observar isso, nós vemos que nós também, apesar das nossas dificuldades, podemos fazer a caridade, podemos auxiliar e gozar dos bens que a terra nos dá, porque a terra produz, a terra dá tudo aquilo que nós necessitamos. Se não fosse tão egoísmo arraigado ao ser humano, se o homem não fosse tão ganancioso, não teríamos tanto sofrimento, não teríamos tantas pessoas na miséria, porque saberíamos dividir isso. Ou iríamos usufruir do que nós temos, mas também iríamos saber dividir isso, porque a terra proporciona isso para todos nós. Né? Segundo os Espíritos, hoje nós temos 7,5 bilhões de pessoas encarnadas aqui, segundo os Espíritos, caberiam 3 vezes mais do que isso aqui na Terra. E aos poucos vai reencarnando, podemos ver que a população está aumentando. Aos poucos vão reencarnando outras pessoas. Por quê? Porque o homem, através da sua inteligência, vai desenvolvendo novas tecnologias para poder levar alimentos, levar condições para um número maior de pessoas. Só que, infelizmente, ainda encarnamos entre pessoas, ou às vezes até nós mesmos, muito gananciosos. Queremos acumular, queremos ter somente para nós e nos esquecemos dos outros. Por isso que a miséria é grande. Nós não estamos vendo hoje países em guerras. Semana passada, no domingo passado, eu estava vendo uma reportagem na Record, lá do Cabrini, lá fazendo propaganda do Cabrini, né, do Cabrini, ele mostrando essas grandes potências bélicas, Estados Unidos, Rússia, China, as potências, né? O que esse pessoal tem de armas de guerra. Aí falou, poxa vida, esse pessoal tem que, de certa forma, fazer se movimentar, não tem? Como é que eles vão fazer todo esse armamento produzido por eles? Como é que eles vão comercializar isso se não houver guerra? Então, criam as guerras para poder o quê? Vender os seus produtos de destruição, que fazem mal para o ser humano, para poder angariar mais dinheiro, para enriquecerem ainda mais. Não é crítica, é uma realidade, se nós formos para pensar, é isso, porque se eu tenho lá um armazém cheio de tanques, lá, quem está lá? Está mofando, eu preciso vender esses tanques, porque eu gastei dinheiro para montá-los. Então, temos que produzir guerra. Vejam, o próprio homem é o causador desse sofrimento. Quando o ser humano começar a perceber da necessidade de viver em harmonia, o mais forte irá ajudar o mais fraco. Então, os países irão, de certa forma, se unirem para produzir mais, dar mais condições de vida melhor para a população de outros países, e não vai ficar um cobiçando o que o outro tem, porque saberão dividir entre si. Irão dividindo alimento, tecnologia, essas coisas, se auxiliando para que todos sejam felizes, para que todos tenham paz. Mas para isso tem que ter toda essa transição pela qual nós estamos passando. Existem muitos espíritos ainda bélicos, guerreiros reencarnando, para poderem entender que a guerra não leva a lugar nenhum, que a guerra só traz dor e sofrimento. E se nós estamos nesse contexto é porque nós precisamos aprender alguma coisa com isso. Então vejam, aprender o quê?
a amar o nosso semelhante. Aprender a respeitar o nosso semelhante, seja ele superior ou inferior a nós, materialmente falando, porque espiritualmente nós não temos como dizer ser inferior ou superior. Só quando estivermos no mundo espiritual nós vamos saber. Mas nós não olhamos o espírito, né? Nós olhamos a aparência, nós olhamos o poder aquisitivo que a pessoa tem, nós damos valor para aqueles que têm muito, às vezes, mas moralmente deixa muito a desejar. Né? Então, com o tempo, esses seres, inclusive nós, vamos aprendendo e vamos nos modificando e vamos nos melhorando. Aí sim o planeta vai se transformar num planeta melhor e nós, que estivermos vivendo, morando nesse planeta, encarnados aqui, estaremos também vivendo melhor. Mas tudo isso com o quê? Com o nosso próprio esforço. Por isso que os Espíritos falam, Deus lhes deu a inteligência para saber usar essa inteligência, não para usá-la somente em benefício próprio, para produzir, para criar, desenvolver condições, tecnologias para que a população viva melhor, mas não criar tecnologia de destruição. Tecnologia, sim, de sobrevivência, para que todos possam sobreviver e ter uma vida digna. Então, quando nós começamos a compreender tudo isso, nós vamos entender o que o Giovanni di Pietro fez. Abriu mão de tudo e foi viver a sua vida em prol dos necessitados. Acredito que muitos dos senhores da senhora podem estar perguntando, mas quem é esse cara, João de Pietro? Nós conhecemos como Francisco de Assis. Ele adquiriu o nome de Francisco de Assis. O maior exemplo que nós tivemos de desprendimento. Um ser que abriu mão de tudo e saiu pregando, auxiliando. E nós temos exemplos até hoje dos franciscanos, de pessoas que fazem o bem e seguem uma vida simples, mas não miserável. Uma vida simples, auxiliando os que estão necessitados mesmo. E quem foi Francisco de Assis? É a reencarnação de João Evangelista, que foi enviado por Jesus para trazer ainda, reforçar a mensagem que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda não entendemos isso. Desde aquela época, na época de Jesus, o homem sempre lutando para angariar sempre bens materiais, e Jesus nos mostrando, há muitas moradas na casa do Pai, cada um segundo as suas obras. Seja amoroso, seja caridoso, seja paciente, seja tolerante, auxilie as pessoas necessitadas. São os exemplos que Jesus nos deixou. Né? Então, nós vamos entender, nós não precisamos abrir mão do que nós temos. Nós não precisamos levar uma vida como Francisco de Assis, nós não temos essa grandeza ainda espiritual. Nós podemos usufruir dos bens que a terra nos fornece, podemos usufruir daquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho honesto, com nossa dedicação. Mas devemos entender, por que do excesso? Se eu tenho e eu posso auxiliar, por que eu vou guardar? Por que eu vou viver única e exclusivamente de aparência? Porque muitas vezes nós queremos alguns bens materiais para mostrar para o vizinho, para mostrar para as pessoas que nós temos condições financeiras, e às vezes nem temos, né? Às vezes nós temos várias dívidas, pagamos aluguel, vivemos de aluguel, não temos a nossa casa própria, mas temos um carro lá de 300 mil reais. Um carro caríssimo. Por quê? Eu prefiro ter um carro caro, mas não ter uma casa. Uma casa, eu pago aluguel, tá? Mas o carro também acaba. Eu não paro para pensar dessa forma. Não é crítica, sabe, gente? É o que os Espíritos nos colocam. Nós damos tanto valor às coisas que, às vezes, não acrescenta nada na nossa vida. Só traz mais preocupação e dor. Né? Então, quando os Espíritos falam, vamos usufruir dos bens terrenos, mas não vamos entender, não são nossos. Esses bens terrenos é concedido por Deus quando nós reencarnamos para nós passarmos por determinadas experiências, para nós trabalharmos a nossa evolução. Mas esses bens pertencem todos a Deus. Nós somos usufrutuários, ou seja, estamos usando enquanto estamos aqui, mas quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós não teremos bens materiais. Ali sim nós levaremos conosco o que nós adquirimos moralmente. Se agirmos de uma forma correta, vamos ser como
Ou aquela parábola do Lázaro, o rico e o Lázaro, onde o Lázaro era aquela criatura que ficava na frente da casa do rico, pegando os lixos que ele colocava lá e se alimentando dos restos de alimento que o rico jogava fora. E o rico até ficava bravo que um mendigo na sua porta, catando seus lixos, mandava até expulsar ele algumas vezes. Os dois desencarnaram. Aí o rico, num local muito feio, um local deserto, não tinha nada, praticamente sem ter o que vestir, vê lá do outro lado um local resplandecente, arborizado, muito bonito, vê Lázaro andando por ali. E ele reza a Deus: Senhor, permita que Lázaro venha até aqui e me leve para o lado de lá, porque o lado de lá é melhor. Na mente dele, né? Provavelmente é o amigo espiritual dele falando: Lázaro não pode ir até aí. E nem você, por enquanto, não poderá ir até lá, porque você usufruiu todos os bens, todas as benesses que Deus te deu, você usufruiu na terra. O que você fez de bom? Lázaro, apesar de mendigo, ele era uma pessoa boa. Então, o que ele ganhou foi de moralidade, ele aumentou o seu padrão moral, então ele está num local melhor porque ele se coloca ali mentalmente. E se você se coloca nessa situação mentalmente, porque a sua consciência lhe diz: você agiu de forma incorreta, você não agiu correto. E o rico ainda pede para Deus: Senhor, então envie um emissário até os meus parentes, os meus filhos que estão ainda na terra, para que eles percebam o erro que eu cometi e não cometam o mesmo erro. E os espíritos respondem para ele: os seus filhos e todos que estão encarnados na terra tiveram um exemplo de Jesus. Jesus foi e disse a eles o que eles precisam fazer para ganhar um bom lugar no reino dos céus. Não foi o que Jesus disse? Aquele que seguir o que eu estou ensinando e se encontrará comigo no reino do céu. O reino do céu, o que é? Nossa consciência tranquila, sabemos que fizemos aquilo que nós precisamos fazer e que não maltratamos ninguém, não ofendemos ninguém, não fizemos o mal para ninguém. Ou seja, a nossa consciência não nos acusa de nada. Isso é o reino do céu. Não temos sentimento de culpa. Então, quando nós entendermos isso, nós começaremos a perceber que nós somos um. Precisamos um do outro. Precisamos de auxílio? Precisamos. Mas precisamos também auxiliar aqueles que precisam de nós. Não olharmos somente para nós. Temos condições, graças a Deus eu tenho condições e vou usufruir isso que eu tenho. Mas também, se eu puder auxiliar, de acordo com as minhas possibilidades, eu vou auxiliar. Jesus é tão bom, Deus é tão bom que Ele permite que nós auxiliemos de acordo com as nossas possibilidades. Ele não existe nada além daquilo que nós podemos fazer, né? Aí sim nós estaremos usufruindo bem as coisas daqui da terra, convivendo bem com os bens materiais e estaremos crescendo moralmente. Esse é o nosso objetivo. Então, quando Jesus disse: vá, venda tudo que você tem e siga-me, Ele está dizendo: divida, saiba auxiliar aqueles que estão necessitando. Você não precisa viver como um miserável. Você pode levar uma vida abastada, mas dê condições para aquele que depende de você ter vida digna, viver bem. E siga-me o que é. Siga os exemplos que eu deixei. Principalmente, pratique a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Até a próxima. Carlos, muito obrigado pela palestra esclarecedora e reflexiva. Nós agradecemos. Bom, após essa palestra bastante elucidativa, é chegado o momento das vibrações. E o que são as vibrações? As vibrações são as emanações dos nossos melhores pensamentos na prática da caridade para aqueles que mais necessitam. Então convido a todos, para aqueles que preferirem, fechem os seus olhos para uma melhor concentração e vamos imaginar uma grande luz, uma grande energia, transformar toda essa energia em amor, em vibração e caridade e poder levar para aqueles nossos amigos que se encontram em leitos de hospitais, com sofrimento em suas doenças, precisando de um eletivo da equipe espiritual, que esses nossos amigos, parentes, possam receber
essa bênção, essa paz em seus corações, em busca da cura, em busca da sua melhoria. Vibremos. Vibremos também por nossos irmãos que vivem em situação de rua, que passam por imensas dificuldades, principalmente nessa época de frio, que o sofrimento deles aumenta ainda mais. Que eles possam receber toda a luz, toda a bênção, todo o acalanto de Jesus em seus corações, para que esse sofrimento seja diminuído e para que a paz chegue até eles, mesmo com tanta dificuldade. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, esta casa que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que este planeta receba as bênçãos de Jesus, que se torne um planeta de paz, um planeta de harmonia, um planeta de entendimento entre os povos, para que cessem os conflitos e que este planeta chegue a um ponto de regeneração que tanto esperamos. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, que é onde tudo começa. Vibremos pelos nossos entes queridos que convivem conosco, e a gente aprendendo a praticar a caridade dentro de casa, fica mais fácil transformá-la também em caridade para aqueles que estão à nossa volta fora de nossos lares. Vibremos pelos nossos lares e por aqueles que conosco convivem. Vibremos. Agradecemos ao Pai por este momento, agradecemos ao Pai por esta nova oportunidade, que a Tua bênção nos acompanhe, que a gente tenha uma semana iluminada, que a gente tenha um final de domingo em muita paz e que possamos retornar aqui na próxima semana com Tua bênção, com Tua paz e com Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe. Então vou ler aqui as orientações do passe coletivo. E o passe coletivo, ele é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade maior. Como esse é o caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em todas as outras modalidades de passe. Para isso, eu convido a Tânia, nossa dirigente, que fará os trabalhos do passe por nós. Tânia. Eu peço aos amigos trabalhadores que venham à frente. Vamos nos posicionar, deixando que a espiritualidade haja em nós. Vamos buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus e pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância. O trabalho é todo feito pela espiritualidade, mas nós vamos direcionar essas energias para aquelas pessoas que necessitam. Quem tem mais de uma pessoa a quem deseja direcionar, pense alternadamente, ora em um, ora em outro, desejando que essas pessoas recebam paz, amor e muito equilíbrio. Vamos a Jesus?
Graças a Deus. Pai amado, obrigada pelas oportunidades que estamos recebendo nesse dia. Que possamos, Pai, retornar no próximo domingo para darmos continuidade ao nosso tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Passo agora a palavra para o Renato para a transmissão dos comunicados. Tema da próxima palestra. Para aqueles que gostam de se preparar e estudar, o tema da próxima palestra é a prece, extraída do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, itens de 1 a 5. E vamos aos recados finais. Quer adquirir livros a preços imbatíveis? Aproveite. Do dia 13 ao dia 17 de junho, teremos o nosso feirão de livros novos e seminovos, a partir das 13 até as 20 horas, aqui na Unidade Doutrinária de Santana, ali no espaço da lanchonete. O segundo item, seja você mesmo, os desafios da mudança. Esse é o tema do nosso encontro com a cultura espírita deste mês, que conta com a presença do psicólogo e comunicador Mário Mas. Dias 24 de junho, às 19h30, aqui na Unidade Doutrinária de Santana, e 25 de junho, às 17h30, na Unidade de Vila Galvão. Ambos terão a abertura do Coral Lírios. E o terceiro item, ainda dá tempo de aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na Unidade de Longa Permanência. Esta é a campanha do Moletom. Faça sua doação. Calças, blusões nos tamanhos G, GG e Extra G. E essa solicitação por tamanhos grandes é para garantir um melhor conforto na vestimenta desses nossos pacientes. As contribuições elas podem ser feitas por depósito bancário, por Pix, doando qualquer valor que desejar, e também entregues nas unidades de Santana, Vila Galvão e Vila Gustavo. Na secretaria e também aqui no plantão de orientação tem todos os dados, tá? De depósito bancário, Pix e as orientações necessárias para quem quiser contribuir com a campanha. Agradecemos a todos mais uma vez, desejamos um ótimo domingo a todos, uma ótima semana, que todos sejam acompanhados por Deus e por Jesus e que possamos voltar aqui na próxima semana com a bênção de Deus. Peço que sigam a orientação dos nossos colaboradores para uma saída organizada, porque os nossos trabalhos ainda continuam. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.